A Damares entrou, eu não abri, não ouvi abrir o portão, eu não ouvi abrir a porta, e eu estava no quarto com a minha porta fechada, e ela disse que me chamou, mas eu não respondi. Aí quando ela abriu a porta do quarto, que me viu caída, ela disse que gritava, socorro, socorro, e não tinha ninguém. Porque, como todos sabem, eu perdi o meu pai. Talvez as pessoas pensem, por um senhor de 90 anos, né, o que esperar dele. E, por mais incrível que pareça, nós, da minha casa, minha família, nós não estávamos preparados para perder alguém. Eu fui passar numa consulta médica, né? E eu vinha com uma tosse, né? Vinha doente. Eu cheguei a ir por 3 vezes no hospital e sempre me davam um remédio, mandava voltar para casa. Quando chegou na 3ª vez, eu mal consegui andar, né? Aí eu fui no hospital e a médica informou que eu teria que ficar internada, né? Que estava muito comprometido meu pulmão, uma pneumonia muito forte e que eles estavam com a suspeita de eu estar com tuberculose, né? Na minha primeira cirurgia, que foi dia 29 de janeiro, eu já sabia, né, que eu poderia ter alguns órgãos retirados ou parte deles. E sabia de uma possibilidade de eu sair com uma ileostomia, porque eu sabia que a doença estava invadindo o meu intestino. E assim foi, eu passei pelo procedimento, a primeira cirurgia, saí da sala de cirurgia e saí com uma ileostomia. A princípio, quando eu acordei, o cirurgião, né, que me operou, conversou comigo, me explicou como que seria e como que teria que ser os cuidados daí em diante. E falou que a minha reversão, se tudo desse certo, seria em 40 dias. Mas, conforme foi passando os dias no hospital, no 3º dia de cirurgia, eu tive uma complicação, no qual o médico não entendeu o que tinha acontecido, né, porque estava indo tudo muito bem. E aí eu tive essa complicação, o meu próprio corpo, o meu organismo não estava respondendo. Eu ainda me sentia com uns incômodos no estômago. E aí eu procurei uma médica que me indicou a tomar um remédio para o estômago, um remédio super simples. E aí comecei esse tratamento para gastrite, na verdade, né? E esse medicamento, até então a gente não sabia que era um medicamento, eu estava tendo inflamação no pâncreas. De repente eu estava trabalhando e um incômodo muito forte no peito. Eu teria que ir para o hospital. Aí chegando no hospital é um tipo de tratamento que você tem que ficar em jejum. Por várias vezes eu tive que ficar 5, 6 dias em jejum internado no hospital para o pâncreas normalizar e depois receber alta. E aí a médica toda hora, a gente fazia um exame para tentar descobrir por que estava acontecendo isso, porque não tinha motivo. Eu mudava a minha alimentação e mesmo assim continuava tendo os problemas. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, o que está acontecendo? E eu não respondia. Aí ela correu, me pegou, eu estava de camisola, conseguiu até tirar a minha camisola e colocar o vestido. Ela disse que eu falava assim, não, de camisola não. Aí ela disse que enfiou o vestido em mim, me pegou no colo e gritava, né? Gente, socorro, minha mãe tá morrendo. Aí ela pegou e ela ficou mais chocada porque eu estava gelada. Não tinha, gelada. Disse que abriu minha boca estava verde. Quando ela contou para os médicos lá que ela trabalha, o médico falou, Damares, se você demorasse mais uns 10 minutos, sua mãe tinha morrido. Porque, embora ele tivesse toda essa idade, ele nunca tinha ficado doente. E ele ficou doente muito rápido e faleceu muito rápido. E nós nunca perdemos ninguém. Quando eu perdi meu avô, eu era muito nova, então isso para nós foi um baque muito grande e muito difícil de aceitar. Eu não tinha nem conhecimento que eu tinha risco de morte, né? A médica me falou depois. Ela falou, agora que já passou, eu vou dizer para você que você quase morreu aqui. E aí começamos a ficar muito preocupados, porque a bolsinha não estava tendo fluido, não estava saindo, né? O líquido que tinha que sair.
E ali naqueles 2 primeiros dias eu estava à base de água apenas. E depois que eu tive a complicação, teve que parar tudo, até a água. E o médico me colocou na sala de cirurgia novamente. Aí eu passei pela segunda cirurgia. Quando eu voltei, que foi uma coisa de 40 minutos, 30 minutos, foi uma coisa muito rápida, ele voltou e ele falou para o meu esposo, não há nada de errado, a gente abriu e está tudo certo, eu não entendo porque o corpo dela não está respondendo. A gente tem que esperar e observar e torcer para que o fluido saia, para que o líquido saia dela, né? E aí ficamos muito apreensivos, né? Quando eu acordei, eu fiquei sabendo que não tinha nada de errado, não tinha o que fazer, tinha que esperar. E era uma crise que veio, tinha uma crise em 6 meses, depois de 6 meses eu tive outra, depois ia 3 meses, depois mês e mês, aí até chegou um ponto que era teve uma semana, depois teve a outra. E aí a gente super preocupado, porque não sabia o que ia fazer. O médico falou que eu tive insuficiência respiratória. E depois de uma semana eu vi alguém falar que... Eu não lembro quem foi que tinha morrido, que tinha dado insuficiência respiratória. E eu ouvi falando, não sei se foi para Damares, e tinha falecido, né? E eu no quarto, eu falei, meu Deus do céu, Deus me prestou um socorro tão grande que a gente nem merece, e Ele é misericordioso conosco, né? Porque eu acredito com certeza que se Deus não tivesse presente, eu não estaria aqui hoje. Na internação que eu tive, eu tive uma experiência com um fisioterapeuta que tinha um problema de saúde muito sério, um problema genético de nascença. E ele me contou que ele também tinha alguns problemas de crises, né? E aí ele contou que ele fez uma oração, conversou com Deus, falou, Deus, eu não aguento mais, eu estou tomando os medicamentos, ainda continuo tendo crise e eu vou fazer o seguinte, eu vou largar todos os medicamentos e vou confiar no Senhor. Eu peço que o Senhor opere um milagre para mim, que eu pare de ter essa crise. Ele contando essa experiência para mim, eu lá internado no hospital, ele sendo um fisioterapeuta contando essa experiência. Aí eu achei que foi um passo de muita fé, né? Dele ter deixado os medicamentos. E aí ele contou que na experiência dele, ele não teve mais a crise. Depois de ter parado com os medicamentos, ter feito essa oração, ele não teve mais a crise. E aí aquela história me fez refletir. Falar, seria uma boa história, talvez isso possa acontecer comigo da mesma forma. Então eu decidi parar os medicamentos que eu tomava para gastrite, para o estômago. E aí eu parei esses medicamentos e tive uma semana, depois completei 15 dias, aí eu fui na minha médica e falei, olha, eu decidi parar todos os medicamentos que eu estou tomando, para ver se eu orei a Deus, né, e eu estou parando esses medicamentos e eu queria fazer um teste. E ela até aceitou, mas não aconselhou fazer isso. Então eu achei que foi assim muito, muito gratificante. E eu agradeço e louvo a Deus por termos amigos e irmãos aqui nesta igreja. Pessoas que se preocupam com a gente, pessoas que sentem a mesma dor que nós sentimos, pessoas que estão sempre do nosso lado quando nós mais precisamos. Então eu tenho muito a que agradecer a Deus. Realmente foi uma perda muito grande, foi muito difícil para nós, mas nós nos sentimos amparados pelo amor dos nossos irmãos. Então eu creio que Deus nos compensou através dos irmãos. E aí a igreja, eu soube que a igreja toda estava orando. Quando virou outro dia, que deu as 24 horas de oração, a minha bolsinha começou a funcionar. O fluido que tinha que sair estava começando a sair. E aquilo foi um alívio para todo mundo, inclusive até para o médico, porque ele não estava entendendo, né, porque o organismo estava funcionando daquele jeito. Então eu pude ver ali a mão de Deus ouvindo, né, não sobre mim, mas ouvindo as orações
das pessoas, e eu entendi depois também como é importante essa oração intercessória. E hoje, quando alguém chega para mim e fala, Valéria, ora por mim, por conta disso, por conta daquilo, eu lembro dessa experiência que eu tive. Porque muitas pessoas oraram e Deus ali ouviu. E ali eu fiquei bem, né? Mesmo a minha recuperação de 40 dias foi para 3 meses. A gente teve que esperar um pouquinho mais. Mas graças a Deus, no fim deu tudo certo. Eu fiz a reversão depois de 3 meses. Passei por alguns outros problemas que em outra ocasião eu quero contar, porque Deus agiu também de outras formas. E aí eu fiquei, não tomei o medicamento, deu 1 mês, deu 2 meses, eu voltava lá e ela falava, não é possível. O medicamento que tinha passado para você, ele é muito fraco, não é possível que ele estava dando esse tipo de problema. E aí depois dos 3 meses eu tendo acompanhamento com ela, e aí a gente pôde, mediante muitas orações da minha família, da igreja, hoje graças a Deus eu vou completar aí 8 meses sem ter nenhuma crise, não precisei voltar com os medicamentos. Hoje eu que quero ter o prazer de te dar uma boa notícia, que você não corre mais risco de vida, e que ela falou assim, eu nem queria acreditar, chamei a diretora do hospital, foi me visitar também, porque a gente não queria acreditar que uma pessoa que estava morrendo aqui, 40 dias na UTI, sorrindo todos os dias quando nos recebia. Aí eu virei para ela e falei assim, eu tenho uma igreja orando por mim, e eu tenho um Deus zeloso que cuida de mim, e tem uma igreja que ora por mim, que intercede por mim, e eu não estou sabendo agora que eu quase morri, mas eu acho que mesmo se o Senhor me contasse, nada ia me abalar, porque eu tinha meus irmãos comigo, segurando nas minhas mãos em oração, com palavras, e eu tenho conhecimento do poder de Deus, que Ele tudo pode fazer. Mas foi bom só ter me avisado. Quando eu chegar na minha igreja, eu vou agradecer meus irmãos, porque graças à bondade deles ter orado por mim, Deus me tirou do vale da sombra da morte.